Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de leitura de Hamlet. Se você chegou nesse vídeo, mas não assistiu ao vídeo de introdução, pare este vídeo, vai assistir o vídeo de introdução, porque ele é importante. Eu vou apresentar para vocês o enredo e o contexto em que a obra foi escrita, e depois vocês podem voltar. Se você já viu o vídeo e você já está aqui, então se acomoda, pega a sua aguinha, pega o seu livro, se você tiver com um livro. Caso você não tenha o livro, eu vou colocar os trechinhos desse lado aqui pra vocês, tá bom? O que vai acontecer? Eu não vou dramatizar Hamlet aqui pra vocês, porque vocês vão entrar em depressão, tá? Não vou fazer nenhuma leitura dramática, porque eu acho que somente um britânico pode dramatizar isso aqui, não é o caso. Mas eu vou ler de pedacinho em pedacinho, de trecho em trecho, e a gente vai discutindo alguns pormenores dessa leitura. Aliás, antes da gente começar, eu queria saber qual é o interesse de vocês em Hamlet. Por que vocês quiseram ler Hamlet? Teve alguma influência musical? Alguma influência literária? Não sei, me digam aí nos comentários, tá? Então vamos começar. No ato 1, a primeira cena se desenrola em uma plataforma na frente do castelo de Elsinore, na Dinamarca. A gente vai ter dois personagens conversando e o Bernardo, vai começar com a seguinte pergunta: Who's there? Essa é a primeira fala. Quem tá aí? Só isso aqui pra mim já indica atenção. Não aconteceu absolutamente nada e ele já tá assim, quem tá aí? Então vamos trabalhar com essa ideia de que a atmosfera não tá tranquila. A atmosfera está pesada. E aí entra Francisco e vai falar, Nay, answer me, stand and unfold yourself. Então Francisco está parado na plataforma e Bernardo está chegando, é isso que está acontecendo. E Francisco, o guarda que estava na plataforma fazendo guarda, ao invés dele falar quem estava aí, pro Bernardo, ele fala, Nay, answer me, stand and unfold yourself. Ele não diz quem ele é, ele fala, Nay, que significa não, stand and unfold yourself, que significa isso, revele-se, unfold yourself significa revele-se, mostre a sua identidade. E aí, Bernardo fala, Long live the king, então eles imediatamente se reconhecem. Francisco diz, Bernardo, no que ele responde, he. Então, já tá ali, somos amigos, nada vai acontecer. Francisco fala, you come most carefully upon your hour. Ou seja, isso aqui ele tá falando que Bernardo tá sendo muito pontual. You come most carefully upon your hour. Bernardo fala, 'tis now struck 12. Aqui a gente tem a primeira contração da peça, que é o 'tis. 'Tis é a contração de it is. Por que Shakespeare não colocou it is? Porque Shakespeare trabalhou aqui numa métrica específica, que é o pentâmetro iâmbico, ou seja, tem 10 sílabas em cada linha. Então, o 'tis ajusta essa métrica, ele entra nessa métrica. Se fosse o it is, já sairia da métrica e aí já não ia ficar muito legal, entendeu? Não vou entrar aqui em pormenores acadêmicos, porque não é o meu papel, tá? Não é minha função, não sou acadêmica. Então a gente vai ler aqui porque a gente quer ler. E aí Bernardo continua e fala assim, get thee to bed, Francisco. Get thee to bed. O que é esse thee? Thee é o you como objeto. Então, no inglês elisabetano, a gente tem o thee fazendo papel de objeto, mas se fosse no inglês de hoje em dia, a gente poderia falar get yourself to bed, ou seja, ele está mandando o Francisco ir para a cama, vá para a cama. E Francisco diz, for this relief, much thanks. 'Tis bitter cold, and I am sick at heart. Então, for this relief, much thanks. Ele está agradecendo por esse alívio, ele está agradecendo porque Bernardo está rendendo a guarda dele. E ele fala, 'tis bitter cold, de novo a contração 'tis, ou seja, está fazendo um frio de congelar a medula. Então já está, ó, nosso ambiente de mistério, de tensão, ele está crescendo. Antes era só um guarda sobressaltado. Agora a gente já sabe que está fazendo um frio do cão. Aí pensa, na Dinamarca, num castelo da Dinamarca, embolei todo, num castelo da Dinamarca, um frio danado, uma umidade danada, escuro. Eles não conseguem se reconhecer no escuro. Complicado. E aí ele ainda fala, I am sick at heart. Não quer dizer que ele está doente do coração. Quer dizer que ele está angustiado. Alguma coisa está deixando ele nervoso. I'm sick at heart. Bernardo pergunta, have you had quiet guard? Você teve uma guarda tranquila? E Francisco responde, not a mouse stirring.
uma frase muito interessante, ou seja, nenhum rato se movendo aqui, né? Quer dizer que a guarda foi super tranquila, que não teve nenhum tipo de movimentação. Aí a gente se pergunta, que tipo de movimentação poderia ter, né? Uma invasão, sei lá, né? Qualquer coisa desse tipo, mas não. A gente vai ver mais pra frente por que ele está perguntando isso. Bernardo então fala, well, good night. If you do meet Horatio and Marcellus, the rivals of my watch, bid them make haste. O que significa isso aqui? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para esse do nessa frase. If you do meet Horatio. Isso é um emphasis marker. A gente está vendo esse do aqui, mas ele não está fazendo o papel de auxiliar de pergunta. A função dele não é uma função gramatical de pergunta, de indagação. A função dele aqui é simplesmente enfatizar a seriedade da pergunta. Porque a gente poderia falar simplesmente if you meet Horatio, e você vê que tá leve, né? If you meet Horatio, se por acaso você encontrar com ele. Mas ele dá um peso a mais para essa condição. Então, if you do meet, se você realmente, por acaso, encontrar Horatio and Marcellus, então aqui existe um peso, existe uma seriedade nessa condição. Ou seja, preste atenção, porque ele realmente precisa dessa informação. E ele segue falando, the rivals of my watch. E a gente pensa, rival? Então são os rivais do Bernardo? Mas não exatamente, porque aqui nesse contexto, nesse inglês elisabetano, o rival também pode ser traduzido como companheiro, tá? Então ele está procurando pelos companheiros de guarda dele. E ele fala, bid them make haste. Essa frase é um dos muitos exemplos desse inglês shakespeariano arcaico, bem informal, né? Aqui ele usa o verbo bid. O bid é um verbo muito formal, mais antigo, a gente raramente vê ele sendo usado no inglês moderno. Ele significa ordenar, mandar alguma coisa. Então, bid them make haste. Então, basicamente o que ele está falando aqui é tell them to hurry up. Fala para eles apressarem, que eu não quero ficar aqui sozinho. Então, suspense, tensão, medo. E antes de Francisco, de fato, sair da sua guarda, ele fala I think I hear them. Ou seja, eu acho que eu estou escutando esses dois chegando. Mas aí, imediatamente ele fala stand, ho. Who is there? De novo, who is there? Então, qualquer ruído sobressalta todo mundo, deixa todo mundo em alerta. E ele fala stand, ho, ou seja, alto lá, pare, alto lá. Entram aqui Horatio e Marcellus, que são os guardas que vão fazer companhia para Bernardo nesse turno. E Horatio fala friends to this ground, ou seja, são amigos dessa pátria, dessa terra. E Marcellus complementa liegemen to the Dane. Liegemen são os vassalos dos dinamarqueses. Francisco finalmente fala give you good night. Francisco doido para ir embora, doido para meter o pé, deve estar gelado até a alma. Marcellus finalmente, oh, farewell, honest soldier, who hath relieved you? Ninguém quer deixar o Francisco ir embora. Mas Marcelo pergunta aqui, ele dá o adeus, mas faz a perguntinha. Who hath relieved you? Ou seja, quem rendeu você? Quem te aliviou nesse caso mais literal, né? Mas aqui ele usa essa estrutura hath. Hath seria essa forma arcaica do has, em terceira pessoa do singular, né? Quando a gente usa present perfect. Então, no inglês moderno seria who has relieved you? Quem te rendeu? E Francisco finalmente responde Bernardo has my place. Give you good night. E aí ele finalmente mete o pé. Só esse comecinho da peça já vai introduzir o tom para todo o resto. Então o que Shakespeare está fazendo aqui é inserir a gente nessa atmosfera de medo, nessa atmosfera de tensão, que começa lá com Who's there? Até agora com Give you good night. Todo mundo tá meio assim, atento, todo mundo tá com medo, todo mundo tá tenso. Francisco fala, I am sick at heart, ele tá angustiado, parece que alguma coisa tá sempre prestes a acontecer. No próximo vídeo a gente vai ver a interação desses três guardas que estão agora no turno da madrugada, é meia-noite aqui mais ou menos, então a gente tem Marcellus, Bernardo e Horatio. E a partir de agora, essa tensão só tende a aumentar, abrindo passo para o sobrenatural. Te vejo no próximo vídeo.